Vanessa, tudo Olá, tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite. Como você está aí? Como que estão as coisas aí? Você está em Teresina, Em não é? Teresina, é sim. Tá Como tudo bem, né? Nessa pandemia a gente tá indo, né? Se cuidando, mas tá tranquilo, né, né? não podemos parar, né? E É verdade. vocês estão fazendo os atendimentos normal? Como que tá a questão dos atendimentos? É, a gente está fazendo os atendimentos, né, presenciais. Na quinta-feira e na sexta, às vezes tem lockdown e a gente precisa suspender, né? Quinta, sexta e sábado, então a gente Certo. suspende. Então a gente atende de segunda a quarta. Quando não tem lockdown, a gente vai até quinta, né? Mas Ah, geralmente entendi. está assim. Então a gente está presencial, tomando todos os cuidados, né? Sim. As mães também, as crianças com máscara e tudo Uhum. mais, né? Um E cuidado estamos maior indo. na Isso. higienização, na sala de Isso. espera, todas aquelas Exatamente. coisas. Os Exatamente. brinquedos, né? Os Os materiais brinquedos. utilizados. A Verdade. gente tem que A ter todo gente, esse cuidado. a gente orienta só ir um cuidador por criança, né? E Uhum, geralmente eles deixam e descem, porque a gente está num prédio, né? Então eles certo. descem e só retornam mesmo na hora de pegar a criança e a gente já entrega mesmo na porta, né? Então tá dessa forma. Entendi. Mas Perfeito. tá tranquilo, graças a Deus a gente não tem caso de nenhuma criança, nenhuma família até agora, né? E nem a gente também, né? Graças a Uhum. Deus estamos com saúde, né? Ai, que bom, fico muito feliz, né? É, Continuemos, porque o trabalho não pode é. parar, as crianças não podem ficar sem intervenção. Bom, estou Isso. muito feliz de falar com você. Só, na verdade, eu só sabia que era você ontem, quando eu vi a arte. Eu não sabia que era você hoje. Fico muito feliz que a gente já se conhece de uma longa data já. Aham. É. Primeiro conta pra gente, conta pro pessoal que não te conhece. Você é pedagoga, você se formou em pedagogia mesmo. Sim, eu sou pedagoga, né? Uhum, E depois eu fiz uma pós em psicopedagogia. certo. Depois dessa pós em psicopedagogia, eu fiz uma pós em Libras, né? Uhum, Em seguida, não. Depois eu fiz uma pós em análise do comportamento aplicado, né? Que é quando eu uhum. comecei a trabalhar de fato com as crianças e Tá. senti essa necessidade do conhecimento, da aprendizagem mesmo, de como fazer, por que Uhum. fazer, né? E aí eu fui me fundamentar mais, né? Tá. Conhecer mais, né? E eu Mas também. antes, você, quando fez pedagogia, você chegou a trabalhar em escola, ou você Sim. já encaminhou, já foi para psicopedagogia e acabou já indo para a clínica, ou não? Você chegou aí para a sala de Não, aula? não, eu fiquei na sala de aula durante 21 anos, né? Em educação infantil, sendo alfabetizadora, né? Nossa. E quando eu estava com 21 anos de sala de aula, eu já era psicopedagoga, né? Uhum. E aí eu quis começar mesmo a atender de fato na educação especial, porque aqui a gente tem um centro chamado CIES, né? E eu Certo. fiz um seletivo e passei, e fiquei lá 2 anos. Eu ficava de manhã na sala de aula e à tarde lá atendendo. E aí foi quando eu pensei, não, agora eu vou mesmo enveredar por esse caminho, me especializar mais ainda, né? E Tá. foi quando eu saí, né? Pedi conta da escola, Você todo mundo trabalhava acha. numa escola particular, É isso, privada. privada. Tá. E eu tinha Uhum. muitos alunos especiais, né? E lá eu também já fazia adaptação de tarefa, né? Então eu já trilhava esse caminho, né? Sim. E quando eu saí, né? Muita gente me chamou de louca porque eu ia sair e tudo mais, né? Você E estava quando tanto tempo na mesma escola. 21 anos na mesma Nossa, escola. nossa. Você viu
Você depois via as crianças que eram seus pequenininhos lá na no ensino frente, faculdade. fundamental, saindo para o médio, aquela coisa toda. Isso. Uma vida inteira. E lá, Michele, eu era uma referência, né? Ainda sou, porque até hoje me conhece como a Patrícia do Dom Bosco, né? Da escola. E uma escola tradicional. Uma escola tradicional, sim, Você aqui falou, em Teresina. Tá. Né? E aí uma psicóloga me chamou, me convidou para trabalhar com ela, né? Atendendo, ela precisava de uma psicopedagoga, e como eu já tinha saído da escola, eu comecei a trabalhar com ela. E foi daí que a minha curiosidade começou. Né? Você quase começou do zero, hein? Como que foi, assim, começar do quase... Porque é uma coisa que você dominava muito, que era a sala de aula. Com certeza você participou do treinamento de diversas outras professoras. Sim. Em início ali de sala de aula, assistentes, né? Todo aquele pessoal. AP. E aí, exatamente. E aí você foi começar quase que do zero numa área que até então você não dominava. Porque assim, para mim era novo. Naquele ambiente, pelo menos, por mais que muitas vezes mas toda a dinâmica do ambiente é diferente. É verdade, né? E com esse olhar de análise do comportamento, eu nunca tinha ouvido falar, né? Pensava que era só psicólogo que poderia, né, trabalhar nessa linha, com essa ciência. Você já tinha ouvido quando você estava na escola? Talvez você tinha alguma criança que tinha essa prestação de serviço, até então não. Não. O que eu tinha orientações das equipes, mas não assim específico. Eu trabalho com análise do comportamento, com aba. Não, só orientação mesmo, né? Tá, gerais. Isso, exatamente. E aí, quando eu fui atender, eu comecei. E aí, fiquei apaixonada. E quanto mais eu trabalhava, mais eu digo, não, é por aqui mesmo. É aqui que eu vou ficar. E aí, então, você quis sair da escola. Você quis, claro, porque também a vida de sala de aula, por todo esse tempo, ela é bem desgastante também, por mais, né, que se goste do que faça, é desgastante. Você quis, e aí o primeiro trabalho que você foi fazer foi trabalhar no local onde essa psicóloga te convidou para ser psicopedagoga. Sim. Foi com ela, então ela precisava de uma psicopedagoga, né, para poder dividir essas tarefas. As crianças estavam também precisando de uma psicopedagoga, e como uma amiga dela me indicou, porque a amiga dela também psicóloga e que também me orientava enquanto eu era professora de crianças que ela atendia. Certo. Então ela me deu passou para ela uma referência muito boa, né, da minha pessoa mesmo. E aí ela me convidou. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com ela. A gente ficou mais ou menos uns 3 anos. Mas eu sempre assim, Michele, quando a gente fala da sala de aula, né? Eu adoro sala de aula, eu gosto demais. Mas a gente precisa entender assim, quanto mais você estuda, mais você quer, né? Então você cria asas. Então, às vezes, aquela sala de aula, pelo estudo que você tem, que você busca, fica pequena. Então, você quer fazer mais, você quer fazer além. Né? E o sistema muitas vezes não te permite. Exatamente. E quando a gente fala de sistema, não necessariamente a escola, mas o sistema educacional, a forma como o nosso sistema educacional funciona. Exatamente. E aí eu queria fazer mais pelas crianças, eu queria adaptar mais, eu queria adaptar currículo, sabe? Eu queria fazer material. Então, assim, eu queria voar, né? A verdade é essa. E eu tive essa oportunidade, né? E aí fui conhecendo pessoas, pedagogas, né? Analista do comportamento. E quanto mais eu conhecia, mais eu me apaixonava, né? Mas eu entendia que era por ali que eu precisava trabalhar e que dá certo mesmo, né? Estudar o ser humano, as habilidades, o desenvolvimento, como que eu vou trabalhar essas habilidades, o que antecede de fato a aprendizagem, o que a criança precisa ter, os pré-requisitos, né?
Isso, Até ele conseguir aprender ali a continha de matemática, a exatamente. leitura, o que que vem antes daquilo, né? É. E me fala uma coisa, a primeira vez que você ouviu sobre terapia ABA, foi assim, você recebeu alguém com autismo e te falaram que aquela era a terapia? Ou foi algum colega que você viu ali? Por que que você teve a necessidade? Porque até então, eu entendo que como psicopedagoga, você deveria receber diversos tipos de crianças, desde Uhum. só dificuldade de aprendizagem, manda para psicopedagoga, até um transtorno do neurodesenvolvimento como o autismo. Eu fui conhecer mesmo quando eu comecei a trabalhar atendendo, né, com a psicóloga. Tá. E foi de fato que aí a gente começou e ela foi me explicando, né, a questão dos programas de ensino, como era que você... porque eu não entendia no início como que acontecia aquele programa de ensino, aquele planejamento. E ela dizia assim, parte da avaliação. E eu, que Tá. avaliação? Aí ela foi falar do VibMap. Tá. E eu não entendia muito bem, né? Então, assim, naquele primeiro momento, eu era só aplicadora de programas. E eu não queria ser só aplicadora de programas. Eu queria entender por que eu estava aplicando um determinado programa. Para quê? Qual era o outro passo, né? E Todo aí sentido. foi quando eu comecei mesmo, né? A estudar, a entender, a saber como é que você fazia um programa de ensino, porque até então eu sabia da avaliação da psicopedagogia, né? Como fazia uma avaliação eu, psicopedagoga. Agora, eu, psicopedagoga, analista do comportamento, aí já era diferente. Né? O olhar era diferente, o conhecimento era mais rebuscado, né? Precisava de instrumentos, de protocolo diferenciado. E aí eu fui buscar. E eu sempre assim, Michele, eu sou uma pessoa que do que eu quero eu vou atrás, eu não espero. Eu digo assim, quem quer, vá atrás. E quem não quer, manda alguém, vai lá, entrega meu currículo, né? Sim. E quem quer, vai. Né? E sempre eu fui atrás. E aí eu comecei também a fazer adaptação de histórias infantis para as crianças com autismo, né? Para a escola. Para Então, os seus adaptava... clientes lá Sim. do consultório que você atendia junto com essa psicóloga. Sim, foi. E aí eu Tá. comecei a adaptar material também, material acadêmico, fazer o PEI, né? O PEI acadêmico, e aí pronto. E sempre também naquela vontade de ter meu espaço, né? Sim. Que hoje eu tenho meu espaço. Então, eu sempre naquela linha, naquela intenção de estudar, de me aperfeiçoar e ter meu espaço com minha equipe, né? Que hoje eu tenho. Você saiu de lá, desse consultório que você trabalhava com a psicóloga, já para o seu espaço? Ou teve alguma outra coisa nesse período? Aí eu fui para uma clínica de uma amiga minha, né? Fiquei lá um período, aí me estruturei e fui para o espaço que agora vai fazer 2 anos, né? Que nós estamos lá. Né, com esse trabalho específico da psicopedagogia junto com a análise do comportamento, né, onde a gente faz todo esse trabalho de adaptação do currículo, vai na escola, orienta professor, né, material também adaptado, né, então a gente faz isso aí. Que eu nem diria que é a psicopedagogia, né? Eu diria que é a parte educacional que eu acho mais que vocês fazem, porque essa questão do currículo escolar, né? Com a questão da orientação escolar, toda a parte escolar que uma criança com atrasos no desenvolvimento, ela necessita. E... a gente já vai falar sobre isso. Eu vou querer saber mais detalhes de como que vocês fazem. E aí você me contou que desde que você começou a ser aplicadora, a sua colega, ela te falava, olha, então esses programas de ensino vêm da avaliação. E aí você quis saber que avaliação é essa. E aí, muito provavelmente,
ela utilizava o VibMap e aí Sim. ela te falou o nome e você deve ter ido pesquisar. Como boa pessoa que corre atrás daquilo que quer, você não ficou esperando ela te ensinar, Não. aquela coisa toda. Você queria se apropriar daquele conhecimento Sim. para você. E aí Isso. você foi buscar isso. Isso. E aí, então, você já conhecia esse tal desse VibMap? Então, esses programas vêm dessa avaliação. Então, eu preciso saber mais dessa avaliação. E aí, como que você foi saber mais dessa avaliação? Foi aí que você me conheceu? Ou você começou a estudar ele depois que você me conheceu? Como é que foi isso? Aí fui atrás, né? E descobri que ele só tinha inglês. E Aham, aí eu digo, oh tá. meu Deus, Lascou. lascou. Aí vieram 3 profissionais de São Paulo para Teresina ministrar esse curso. Só que Certo. foi um período muito curto. Uhum, Então, eu fui com uma amiga minha, né, uma fono, que certo. ela também é pedagoga, psicopedagoga, mas a atuação dela hoje é fono. E eu dizia para ela, eu dizia assim, Silvinha, nós entramos burra e saímos mais burras ainda, porque, Michele, foi tão rápido. Eu digo, Aham. não, mas eu Pra preciso tanta aprender. coisa, né? Para tanta coisa. Eu digo, não, mas eu Uhum. preciso aprender. E aí fui procurando e procurando e procurando. E assim, foi tão interessante eu conhecer você, que foi assim, eu não sei se você lembra, mas eu conheci você pelo seu filho mais novo, né? Você postou uma foto e ele é Ah. muito parecido com o meu sobrinho. Ele é quase igual ao meu sobrinho, né? Gente, eu Aí não lembro disso. eu até mandei a foto do meu sobrinho na época para você. E você, meu Deus, é igual. E aí, Gente, Michelle, eu achei tão parecido. Assim, apareceu no meu Instagram. E tá. aí, eu fui aguçar a curiosidade. Eu fui olhar, Aham. saber quem é. Gente, quem é E essa vi. pessoa? Vai que a gente é parente de Exatamente. alguma E geração. aí quando eu fui ver, né, você e tudo, e eu fui saber, antigamente era a pedagogia estruturada. E Estruturada. também me Aham. chamou o nome, a atenção, Atenção. pelo Instagram, Sim. pedagogia estruturada. Sim. E aí a gente começou a conversar, né, Uhum. pelo Instagram, e Sim. você, assim, gentilmente eu falei sobre o VibMap e justamente você estava lançando o curso, Sim. né? O Aham. curso com material, a compra do Aham. material e tudo mais, Isso. que foi bem no início. E Foi. aí a Aham. gente começou a Lá em conversar. 2017, isso. Exatamente, por aí assim foi. E aí você me passou o seu contato e a gente ficou conversando. Uhum. E aí eu comprei primeiro o material, porque aí você disse, ó, Patrícia, eu construí o material e Uhum. aí eu tô vendo a questão do curso para poder se aliar. E eu digo, não, pois então eu vou comprar o material, né? Recebi uma Sim. caixa enorme de material, Uhum. que eu Sim. ainda tenho ele, Aham. né? E para mim, quando eu recebi ali, para mim era assim, era a mina, sabe? Era Aham. tudo que eu queria. E logo em seguida você veio com a proposta do curso e eu Sim. comprei, né? Aham. Comprei e assim, não me arrependi. Quando eu comprei, que eu comecei a estudar, e aí eu fui divulgando. E eu fui falando para as pessoas aqui em Teresina, né? Eu digo, ó, eu comprei o VibMap da Michele Freitas, né? Então, Aham. tem muita gente aqui em Teresina, tem gente aqui no Instagram, aqui na live, que compraram seu curso, né? Daqui de Teresina, Aham. porque eu falei, dava teu Aham. contato e tudo mais, né? E foi um curso que realmente eu aprendi. Foi quando eu comecei a aprender, porque apesar de ser um curso longo, de vários módulos, Sim. mas a gente poderia voltar. Eu lembro que no curso, na hora que eu estava assistindo o módulo, eu mandava mensagem para você, né? Bem simples. E eu, Michele, por favor, eu estou com dúvida nessa palavra ou nessa expressão, o que que significa? E você retornava, né? Então, assim, foi muito bom. Depois do VibMap, eu comprei alfabetização de autismo, né? Uhum. Depois, quando eu A de terminei, alfabetização.
Isso, a sua alfabetização. Uhum. E depois eu comprei o PEI, né? Que foi o Aham, último aham. curso que eu comprei, né? E assim, o que eu vi no curso foi detalhes minuciosos, até porque, como você tem essa linguagem fácil de compreensão, para mim foi perfeito. Né? Ainda hoje eu tenho todos os módulos, porque você mandava no meu e-mail e eu Aham, imprimia, e eu aham. tenho as pastas com ele Sim, e sempre recorro a ele em qualquer dúvida, né? sim, Então foi assim a nossa caminhada, nós duas. sim. E aí que você conseguiu entender da onde que vem Isso, esses programas, como que exatamente. isso é feito, e aí realmente você juntar as peças ali, né, para você montar a sua prática. E Isso. como que é a sua prática hoje? Porque como você me disse que a prestação de serviço de vocês está muito dentro da parte escolar, você acaba utilizando o VibMap ainda? Depende da demanda? Como que é isso? Porque eu imagino que devam ter diferentes tipos de prestação de serviço que vocês fazem dentro do espaço de atendimento. Sim, assim. A gente, ao longo desse tempo, nós estudamos, né? E a gente teve várias supervisão, porque eu também tinha uma dúvida. Será se eu poderia construir um protocolo meu de acordo com as demandas da minha criança, Uhum, né? E aí eu tinha com certeza essas pode. dúvidas, pois é. Uhum, E aí, pelas supervisões, né, eu entendi que eu poderia, né? Baseado no que eu estudo, no que eu estudei, né? No que eu sei. Então, eu poderia juntar e formular fazer um protocolo, né, específico, né, já que eu trabalho com essa área acadêmica específica. Mas eu utilizo sim o VibMap em alguns casos, eu consigo utilizar sim, né, uhum, mas ele me dá uma base muito sim. grande, consolidada, para que eu tenha Desenvolva novas coisas a partir isso, daquilo. exatamente. Eu tenho a segurança de falar sobre os Sim. marcos do desenvolvimento da criança, o que a criança precisa, como eu falei para você, os pré-requisitos, né? Então, o VibMap, ele dá muito isso para a gente, ele dá esse conhecimento. Então, se a criança não consegue pegar no lápis, por que eu vou pedir para ela escrever? Então, o que Sim. que antecede essa escrita? Então, vamos trabalhar qual é a habilidade que ele precisa, se precisa de um adaptador, precisa de uma ajuda total, ajuda parcial, né? Que isso também é muito importante quando a gente vai planejar esse programa de ensino, né? Então, Sim, com certeza. a minha criança, o meu aluno, ele precisa de uma ajuda total. E quando é que eu vou retirando? Para que ele não fique dependente. Então, tudo isso aí a gente tem, né, embasado nos protocolos, né, e nas leituras que a gente vem fazendo também. Uhum. Sim, porque aí você, uma vez que você entende o que é comportamento e que comportamento é tudo, e aí você já Sim, teve essa noção de análise do comportamento, processo de avaliação comportamental, aí você consegue fazer esses levantamentos desse repertório acadêmico. E aí uhum, você foi montando aí um material de acordo com a demanda do que você recebia de clientes ali dentro da sua prática. É perfeito, justamente. Até porque a gente não vai ter uma avaliação que vai casar para todas as crianças, né? Nós sim, vamos precisar, principalmente quando elas ficam mais velhas, principalmente quando uhum, elas já adquirem um repertório para além do VibMap. Aí a gente vai precisar de mais elementos e que uma vez que você tem uma base sólida, você consegue fazer esse levantamento aí de habilidades e transformar isso em objetivo de ensino e depois fazer a programação de ensino para ela. E você, então hoje no seu espaço, quais são os tipos de profissionais que vocês têm lá? A gente tem só pedagoga e psicopedagoga, né? Mas Tá. a gente tem parcerias com a psicóloga, com fono, né? Mas no Uhum. espaço, é um espaço educacional, né?
Tá. onde as crianças, nós temos crianças que ficam 1 hora em terapia, mas tem crianças também que ficam 2 horas, né? Então, as crianças que ficam 2 horas durante 2 vezes na semana ou 3, dependendo da demanda e da família, né? O que é acordado, a gente consegue trabalhar mais, né? Então, a quantidade maior de terapia, a gente consegue trabalhar mais, né? Trabalhar mesmo o comportamento de aluno, todos os elementos que o aluno, todos os comportamentos que o aluno precisa ter, estando dentro da sala de aula, né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho. E vocês têm lá ATs que prestam serviço dentro da escola? Sim. Nós temos algumas ATs que acompanham as crianças e a gente também dá orientação, vai na escola, observa, orienta, tem a supervisão, elas vão lá, a gente vai ver o que acontece, né? Elas relatam, trazem os escritos para a gente poder estar dando as orientações também. Né? Então, tem o pessoal de AT. E nós temos também pedagogas que dão aula de reforço em casa. Então, a mãe precisa de uma pedagoga para poder ajudar na tarefa. Então, como ela já conhece a criança no espaço, então ela também vai na casa, né? Entendi. E vocês recebem crianças, seja para fazer uma coisa, vocês recebem crianças com autismo e outros atrasos do desenvolvimento? Sim, sim. A gente tem autistas, né? Autismo, tem TDAH, tem crianças que só têm a dificuldade de aprendizagem, né? Não tem nenhum diagnóstico específico, tem uma dificuldade, principalmente no processo de alfabetização, né? Então, muitas mães nos procuram no processo de alfabetização, porque a criança não está conseguindo juntar sílabas, né? Até porque as mães ainda ensinam aquele método antigo, um B com a Bá, um L com a Lá. Então, elas não sabem muito a forma correta para poder ensinar. E aí a gente ajuda nesse processo, né? Tá. E aí o atendimento pode ser, os tipos de serviços podem ser, como você falou, a criança vem, fica aqui 1, 2 horas, 2, 3 vezes na semana. Pode ser esse acompanhamento na escola, de ter o AT na escola, pode ser do acompanhamento em casa. E aí pode ser também a parte de fazer a adaptação do material dessa criança. Como que isso é feito? A gente sabe que, teoricamente, pra gente não cair nessa discussão de que às vezes, né? Teoricamente deveria ser a escola, mas a gente sabe que a escola não tem a capacitação de se fazer isso. Muitas vezes não tem quantitativo de pessoal para fazer isso para todas as crianças, já que é algo extremamente individualizado. E aí vocês fazem isso. Como que é a logística dessa prestação de serviço? Já que vocês também dependem, por exemplo, da professora mandar a tarefa, vocês fazem essa adaptação do que, por exemplo, amanhã vai ter aula de matemática e vai ter atividade no livro e vai ter atividade na folha. Então, só para as pessoas poderem visualizar como que vocês fazem a prestação desse serviço. Assim, antigamente as escolas elas eram muito mais fechadas aqui em Teresina em relação a essa adaptação, né? Tudo isso que você falou, não tem um pessoal capacitado, não tenho isso, não tenho aquilo, eu não sei, né? E ficava muito a meu cargo, né? A nosso cargo. Então eu fiz muito isso, né? Hoje está bem menos, porque a gente vai na escola, a gente tem a reunião com a equipe e a gente deixa bem claro o que a criança precisa, né, naquela série e naquele momento. Então, a escola, ela se disponibiliza a fazer o PEI, né, por essas orientações que a gente dá. Se alguma escola não se disponibiliza, aí a gente faz o PEI. Né? Eles mandam o planejamento da escola
E dentro desse planejamento, a gente vai fazendo o PEI da criança específico, né? De acordo com as habilidades que ela precisa ainda adquirir. Em relação à tarefa, também acontece dessa forma. A gente conversa e a escola faz as adaptações e a gente vai ajustando, porque a gente vai supervisionando. Se Vocês tá vão bem. dando feedback de Isso, possíveis. Então, isso. quando você fala que a escola faz o PEI ou vocês fazem o PEI, vocês fazem um PEI anual, semestral, trimestral? Qual que é a validade desse documento em média? É assim, a gente faz bimestral, né? Então, o PEI a gente faz bimestral, a gente orienta como deve ser feito, a gente coloca lá as estratégias, os materiais, né? Em alguns casos, os materiais vão juntos, né? Daquele bimestre, né? Do que a criança precisa usar de apoio, alguma prancha, algum material. Então, ele vai junto. Ou a escola se disponibiliza a fazer. Né? Então, tem essas duas formas. Hoje também, Michele, eu retornei para a escola, né? Eu sou psicopedagoga de uma escola aqui em Teresina, do Fundamental, né? Então, eu fico do 1º ao 5º ano e lá eu faço esse PEI, né? Das crianças que precisam e das adaptações. Então, eu estou junto com os professores, orientando, principalmente professor de 4º ano, 5º ano, né, que são professores de área e que meio que não é que não se envolva, mas é porque não tem tempo de estar ali, é diferente de um professor polivalente, né, polidocente. Então, a gente está direto com as orientações, então eles fazem adaptação, me mostram, a gente ajusta material e tudo mais. Né? Então, eu também tenho esse outro trabalho. Né? Eu retornei para a escola, tá? Com 2 anos, né? Sem ser na sala de aula, né? Fora da sala de aula, mas dando esse suporte. Então, lá no nosso espaço acontece dessa forma, né? Quando é uma atividade no livro, né? A gente faz a adaptação na aplicação daquela atividade. Né? Então, no livro ele é mais difícil você adaptar do que na folha. A gente Né? podia ter um formato editável, né? Isso, As exatamente. editoras, né? Né? Eu já falei disso assim algumas vezes. É extremamente difícil. Até o espaço de escrita nos livros é muito pequeno. Então, assim, aí quando vem as necessidades de escrita é muito difícil. Então, assim, uma série de desafios. Pode falar. Aqui eu já tive a experiência da escola mandar um requerimento, um pedido para a editora e ela mandar o livro em PDF. Né? Para que eu tenha acesso a esses livros, os 4 livros que a criança tinha. E aí, como eu tinha acesso a esse livro e ao planejamento, ficou mais fácil a gente fazer uma adaptação na aplicação. Então, a gente trabalhava com a previsibilidade, então na próxima semana era página tal, tal, tal. Então, eu já sabia, eu já mandava uma informação, um informativo para a professora com as orientações. Página tal, você pode fazer assim, assim, assim. Página tal, você usa material assim, assim, assim. Porque eu já tinha isso com antecedência, né? Então, foi muito bom, porque com essa criança a gente conseguiu fazer isso, né? Mas, assim, só foi essa experiência porque a editora se disponibilizou. Né? Nós não tivemos uma outra experiência com outra editora, né? No caso, foi só essa específica. Tá. E então hoje, praticamente, pelo menos, os clientes que você tem no seu espaço, vocês não têm mais feito vocês mesmos, enquanto profissionais fora de escola, esquecendo o seu trabalho dentro de escola, mas como dona do seu espaço de atendimento, você não tem feito
essa adaptação de material? Você praticamente só a escola tem feito esse trabalho, pelo menos com É, os clientes de vocês. sim, sim, porque como eu Isso é uma falei, mudança muito grande, né? Assim, você viu essa mudança ao longo do isso, tempo? E isso que você falou me deixa extremamente surpresa, porque isso é bem difícil de acontecer, né? A é, gente sabe, assim, que as pessoas têm lutado muito pelos direitos, que as escolas, eu acho que de uma forma ou de outra, seja pelo bem, seja de forma porque são obrigadas ou porque se conscientizaram, estão tendo que ter uma mudança de postura perante a essas situações das crianças com atrasos no desenvolvimento. Mas eu ainda vejo isso como uma realidade muito longe de acontecer. Então eu fiquei extremamente surpresa com esse dado, com esse fato que você me traz, essa mudança de postura das escolas estarem elas mesmas fazendo e vocês, claro, dando feedback, uhum, orientação, ensino, mas isso é bem diferente do você mesmo ir fazer. é. Eu acredito assim, Michele, as escolas aqui, elas estão tendo uma outra visão em relação às crianças, né, que precisam dessa adaptação. E vejo também que você precisa, a forma que você chega na escola também. Né? Eu não sei se é porque eu tenho essa experiência de sala de aula e de escola e eu entendo perfeitamente o Sim. professor, eu entendo perfeitamente o sistema, não é fácil. Às vezes você tem 5, 6, 7, 18 crianças em uma série e que você precisa dar Na melhor conta. das hipóteses ainda, né? Exatamente. E Eu você sei. precisa dar conta, né? Então, assim, eu acho que tudo com jeitinho a gente vai conseguindo, né? Talvez por uma obrigação que eles estão sentindo ou por uma vontade mesmo, né? Eu vejo Sim. assim, mais vontade de ajudar, né? Porque pelo menos as crianças que a gente tem, a gente sente que eles estão mais abertos, né? Por exemplo, o mês passado nós tivemos uma reunião de uma criança. Amanhã nós vamos ter uma outra, da mesma criança, a uma Certo. reunião, porque já está com um mês. Então a gente está fazendo, né, Reuniões esse tempo. mensais, Isso, no para menor espaço de uhum. tempo. Para saber como foi a adaptação, se a adaptação está direito, se ele está respondendo, né? Então, eu vejo que as escolas, elas estão, aos poucos, se abrindo, né? Tendo essa parceria com a família. Claro que a gente sabe que é uma luta, que tem família que precisa brigar mesmo, né? Até conseguir. Mas eu vejo aqui em Teresina que as escolas, elas já têm essa visão, né? E é porque eu conheço muitas escolas assim, Sim, né? A gente sim, termina justamente. tendo acesso às escolas pela questão mesmo de amizade ou Sim, porque tem uma tem amiga que criança. trabalha, Isso. assim, por uma série de razões. E você tem visto que são os próprios professores que têm feito isso? Ou algumas escolas você acha que eles têm contratado alguma pessoa para fazer isso? As duas formas, né? Algumas contrataram psicopedagogos, né? Que tem psicólogo também, que dá esse suporte, e outras são os professores, né? Então, assim, essa abertura, por exemplo, eu tenho contato dos professores das crianças que eu atendo. Então, eles mandam, Patrícia, eu estou com dificuldade nisso, como é que a gente vai fazer a adaptação disso? Eu não sei, né? E aí eu vou oriento. Não, você pode fazer assim, né? Dessa forma, porque facilita, você está ajudando, né? Então, a gente também tem essa abertura, né? De conversa, de troca, né? Vocês vêm fazendo a adaptação de maneira total. Você vê a adaptação de maneira totalmente individualizada, porque eu sempre brinco que eu vejo muito difícil dar um treinamento de adaptação curricular. Porque não existe muito uma receita de bolo, aliás, Uhum, não existe uma receita de bolo de, olha, você vai fazer para o autismo
todas as tarefas têm que ser assim, assado, dessa Sim, forma, dessa modalidade. Porque você pode ter uma criança no terceiro ano que na matemática ele tem um repertório ali de primeiro ano. Isso, inclusive, é muito comum de acontecer. é, Principalmente na matemática, que avança tão rápido, assim. Eu acho que os conteúdos de matemática, eles avançam muito rápido, eles ficam complexos muito rápido. E a questão, e a língua portuguesa também, porque muito cedo, né, entra a questão de poemas, de tipos de texto. E muitas vezes a criança não aprendeu nem a ler ainda. verdade. E aí o conteúdo vai passando, vai passando, vai passando. E aí, como que vocês lidam com isso? Vocês se baseiam no repertório que ela tem, dentro do que é possível para ela. Então, vamos pegar um exemplo da matemática. E aí você vê se você tem algum cliente seu que tem esse perfil para que a gente possa exemplificar para as pessoas, para que elas entendam toda a dinâmica por detrás disso. Vamos pensar que a gente tem um aluno de terceiro ano, onde já está num conteúdo de matemática lá de multiplicação. E aí, o nosso aluno, ele ainda está fazendo apenas, o nosso cliente ali, está fazendo apenas ainda soma de 2 dígitos. Mas o livro já está na multiplicação. E aí, o que vocês fazem? É bem complicado, né? Porque o livro, ele é comprado, né? Ele é exigido, né? Tem caso também, Michele, de uma série maior, eu vou responder essa Sim, sim, pergunta aí. sim. Mas tem caso de séries menores que a gente meio que compra o livro anterior àquela série que a Sim. criança tá. Tem esse exemplo também, tem esse caso. Possibilidade. Uhum. Isso, tem essa possibilidade. Eu Nesse fiz isso com o meu caso, próprio filho. Ele estava pronto. no terceiro, eu comprei o livro do primeiro, na Pois é. matemática, por exemplo. Pronto, então acontece, né? E tem caso que a mãe, não, eu quero, porque também existe família que não quer que faça adaptação do filho, para não Uhum. expor e tudo, e a gente às vezes, para colocar na cabeça que é uma possibilidade dele avançar e tudo mais, né? Fica mais confortável para ele, é mais difícil. Mas o que a gente faz? A gente pede para a escola, naquela página da multiplicação, fazer uma tarefa de adição. Né? Tá. Porque ele não tem condição da multiplicação, principalmente uma multiplicação de 2 números, de 2 dígitos, não tem. Às vezes, eles conseguem a adição, a subtração e a multiplicação mesmo o dobro, naquela noção de dobro, né? Uhum. Não, de fato, uma multiplicação. Então, Sim. a gente pede à escola que elabore uma tarefa, né? Que para a criança fazer. Porque para não deixar a criança fazer por fazer aquela página, porque ela não vai saber, né? Sim, com uma Embora ajuda 100% que não vai nem fazer é isso que eu ia sentido. te dizer, mesmo com ajuda, Mesmo que tenha uma não T tem. ali do lado, não vai, eu sei Exatamente, disso. não vai, né? Não vai. E aí a gente também colocando, induzindo comportamentos inadequados, porque eu estou exigindo de algo da criança que ela não tem condição. E aí começa aquela questão, a aversão à tarefa, a aversão à escola e a aversão a Comportamentos tudo. de fuga e esquiva. Exatamente. Né? Então, a gente sempre explica esses comportamentos que podem acontecer se caso eu insistir numa situação dessa. Né? Tá. Então, sempre a gente coloca isso aí. Eu não estou dizendo aqui que aqui é um mar de rosas, né? Não, até Mas porque é um desafio muito grande, assim. é, Eu falo isso, a minha única realidade no momento tem sido com o Dioguinho, mas eu já tive essa realidade com outras crianças que eu atendia e era tão angustiante, porque você vê o conteúdo andar, o conteúdo normal andar, e a criança não acompanha nessa mesma velocidade.
que assim, nossa, é muito angustiante, assim, gera uma ansiedade, assim, me gerava uma ansiedade tão grande, eu levava aquilo para o meu lado pessoal, que me afetava muito. Uhum. Então, assim, é justamente porque é muito angustiante. E nesse momento agora eu tô vivendo isso com o Dioguinho, e é muito angustiante. E olha que no nosso caso, por exemplo, por causa da pandemia, eu resolvi, ele fez uma mudança de escola, ele ia para o quarto ano, eu resolvi retê-lo no terceiro. Porque já que teve a mudança de escola, já que teve a pandemia, eu estava num momento adequado para eu segurar um pouco mais, já Sim. que ele ainda não tem esse repertório todo acadêmico, porque no quarto aí que o negócio ia ficar lascado mesmo. E aí, É que ano que pega. vem já ia pro quinto. Eu É. ia querer bater minha cabeça na parede. E quando eu vejo os conteúdos dos livros, eu tenho vontade de chorar também, porque eu vejo uma desorganização tão grande de conteúdo que começa a dar um conteúdo e junto já dá outro, Já dá faz outro. uma mistura de conteúdos e aí eu vejo a falta de instruções mais explícitas para os alunos, de um ensino mais organizado, mais segmentado, para que depois você misture conteúdos. É. Eu vejo assim uma mistura, uma salada assim, isso em todos os livros didáticos, assim, né? Quando a gente vê sobre essa perspectiva analítico-comportamental, a gente surta, né? E a gente começa a ver o quanto que os conteúdos estão não são adequados, não são legais, assim, para as crianças, né? A gente dá uma surtada. E aí é onde a gente entra tendo que adaptar realmente muita coisa. Começando, às vezes, assim, pegando o Word do zero e elaborando uma tarefa com Uma aquele tarefa. conteúdo que está dentro dos pré-requisitos que o cliente possui. Às vezes não dá nem para adaptar, porque assim, é algo que está tão fora que nós, por exemplo, eu falo que nós estamos vivendo isso agora nesse momento com a matemática. Estamos com o livro do terceiro ano, já empacamos. Não está dando nem para adaptar mais, porque já está totalmente fora das capacidades que ele tem. Ou seja, eu vou ter que pegar um livro de primeiro ano, e trabalhar aqueles conteúdos. E trabalhar um passo de cada vez. Porque se você cai naquela pressão do que o conteúdo do livro está te exigindo, aí você começa a cometer uma série de erros. Aí entra naquilo que a gente está falando. Você pode estar evocando problemas de comportamento. Sim. A aprendizagem não vai ser reforçadora para a criança. Você vai gerar nela uma frustração, uma ansiedade, uma série de prejuízos emocionais, comportamentais na criança. Então, assim, se a gente não tiver esse olhar muito atento e muito cuidadoso, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né, Patrícia? Inclusive com as crianças típicas que às vezes têm alguma Sim, dificuldade de também. aprendizagem. É. Então, assim, Michele, não estou dizendo que aqui é um mar de rosas, né? Mas a gente já avançou muito, né? Nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, até porque quanto mais a série aumenta, mais os conteúdos complexos ficam. E é como você disse, tem hora que eu vou adaptar para onde? Eu vou para onde agora? Né? Então, nós, profissionais de psicopedagogia que trabalhamos, a gente se sente, às vezes, amarrado. E Sim. agora, para onde é que eu vou? Aí você imagina o professor na sala de aula. E eles dizem para mim, sim, e agora? O pai não vai reclamar porque que ele está atrasado. Eles falam assim, né? Essa expressão, Uhum. atrasado. Sim, Eu disse, sim. não, ele não está atrasado em relação a esse conteúdo específico da série. Ele precisa, ou ele ainda não consegue. Então, a gente precisa recuar, a gente precisa dar um passo atrás para consolidar o que precisa ser consolidado, fechar essa lacuna para poder seguir, né? E isso, os pais, eles têm essa clareza, né? De que a criança, a gente tem criança que está no quarto ano, mas tem o nível de segundo ano. Sim. Então, uma criança que não sabe ainda multiplicação, ainda está na subtração simples, né? Nem Uhum. subtração com reagrupamento, com reserva, não. Né? Então, para que eu vou colocar essa criança em sofrimento numa multiplicação, numa divisão? Né? Então, Sim. isso fica bem claro para a família.
né? E assim, a gente está ainda caminhando, a gente ainda tem as nossas dificuldades, né? Nós ainda temos essas falas, não estou preparado e tudo, mas a gente está procurando, né, ter essa preparação e ter esse conhecimento para poder acolher as crianças, né? Porque a nossa demanda aqui é muito grande de crianças autistas, né? Muito grande mesmo. E crianças leves e crianças graves, né? Casos muito heterogêneos, é muito diferente. Exatamente. Crianças que precisam do PECS e às vezes a professora não sabe nem o que é o PECS, não sabe nem como é que usa. Sim, né? exatamente. E aí precisa da orientação. Sim, justamente. E você... E com relação à escrita, o que vocês têm feito de adaptação com relação à escrita? Que é outro grande problema que a gente tem também. A dificuldade em termos motores da escrita. O que vocês têm utilizado de algumas estratégias? E justamente a conscientização das pessoas, de todo mundo, de profissional, de família à escola, de que a gente precisa quebrar os nossos paradigmas tradicionais com relação à escrita. E eu falo aqui não só com relação à letra cursiva, mas também, de repente, pensar que essa criança pode digitar, pode teclar ao invés de escrever, reduzir a escrita, essa coisa do copiar enunciado do quadro. O que vocês têm... O que você conta pra gente da sua experiência com relação a isso? Quanto a isso, Michele, a gente ainda está atrasado, né? Em relação a essa escrita, no sentido de querer que a criança escreva com aquela letra bonitinha, principalmente a cursiva, né? Então a gente bate muito nessa tecla, explicando essa questão dessa escrita, né? Que a criança ela precisa consolidar uma letra para poder fazer a transição da outra. E às vezes nem faz a transição da outra. Ela fica na caixa alta. E não quer dizer que ela que ela saiba menos ou saiba mais. É a forma que ela escreve, né? Então, assim, a gente tem crianças que ainda pegam no lápis de forma errada, né? Então, a gente trabalha muito com adaptadores de lápis. Né? A gente trabalha com lápis grosso, a gente trabalha com ponta grossa, né? Onde a criança às vezes não tem a força para a escrita, né? E a gente coloca essa ponta grossa para que a criança comece a entender essa escrita, essa forma de escrita, né? Visualizar essa escrita para depois ir retirando até vir para um lápis fininho, como se diz, né? E também a questão da letra cursiva também, né? A gente coloca isso aí. Por exemplo, quando você fala na transcrição, né? Aqui a gente tem algumas escolas tradicionais pedem para copiar o cabeçalho, o bendito cabeçalho todo dia. Então, para que copiar esse cabeçalho todo dia? Deixa esse cabeçalho pronto, digitado. Né? Não é o cabeçalho que vai dizer que a criança está evoluindo. Então, a gente vai quebrando essas atividades, essas tarefas em partes pequenas, ajudando de uma forma, ajudando em um quesito e colocando a criança para fazer outro. Né? Então, tem crianças que ainda continuam com letras grandes e a gente está trabalhando para que essa letra diminua mais no espaço menor. E tem criança que já evoluíram, já fizeram essa transição da cursiva e tem criança que ainda não, né? Então, a gente sempre está esclarecendo, deixando bem clara essa bendita escrita, né? Que nem todas as crianças vão ter essa escrita toda bonitinha, essa escrita toda pequenininha, essa escrita agarradinha, que é a letra cursiva, né? Mas isso aí ainda é uma barreira, sabe? Ainda é uma pedra no caminho da gente em relação a essa conscientização da bendita letra. Existe sempre essa expectativa, né? Que um trabalho bem feito é um trabalho que consiga chegar nesse
neste ponto da letra cursiva. Exatamente. Né? E a gente Entendi. deixando bem claro, né? Às vezes crianças bem pequenininhas que ainda não têm essa habilidade motora fina, ainda precisa de um percurso a ser feito até chegar nessa letra cursiva, né? Principalmente as crianças que têm esse comprometimento motor, que tem, às vezes, tem até aversão à escrita, né? De tanto ser Sim, às vezes até exigida. dói a mão, de fato. Isso, exatamente. Às vezes Causa até dor dói a física. mão. Exatamente. Né? E a gente tem que compreender qual é a melhor forma, mais confortável para começar essa escrita. Quais são os adaptadores que a gente pode estar colocando, né? Qual o momento de retirar, qual o momento de passar para o lápis grosso, que é aquele jumbo, para o lápis fino, o grafite, que aqui, às vezes, aqui tem escola que exige o grafite, né? E a gente sabe que pode aí falar. a gente sabe que algumas crianças, quando elas precisam trabalhar com o grafite, a gente já tem experiência que na birra, toda hora quebra essa ponta do grafite. Quebra essa ponta do grafite porque ele não quer fazer a tarefa, né? E aí tem essa exigência, não, mas ele precisa aprender com grafite. Para que esse bendito grafite pode escrever com um lápis comum, como ele já Quando vem você escrevendo. fala com grafite, é assim, na lapiseira. Esse grafite aí. Isso, exatamente. Entendi. Tá. E aí as pessoas pensarem em digitar é uma coisa que as pessoas acham, meu Deus, mas não é possível, não. Assim, elas têm uma dificuldade de aceitar e às vezes elas travam o processo de aprendizagem por causa da escrita. Exatamente. Quando às vezes a gente podia estar avançando no processo, mas ele fica travado por causa da escrita. Então, isso é bem complicado, porque a gente precisa analisar os pré-requisitos motores, de preferência, tendo o auxílio de um terapeuta ocupacional, para de fato nos dar esse feedback. Se é só problema de comportamento, é porque não quer, ou porque não, olha, existe esse problema motor aqui que de fato causa um desconforto muito grande, que a criança não consegue, que é uma incapacidade, não é nem um não querer, é uma incapacidade genuína mesmo, fisiológica, física. Sim. Então isso é bem importante. E com relação à alfabetização, vocês aí costumam utilizar o método fônico? O que vocês têm tido aí de experiências bacanas com o processo de alfabetização? A gente trabalha com método fônico, né? A gente trabalha também com a equivalência de estímulo, né? A gente, que foi inclusive o curso que eu fiz com você, e a gente tem bons resultados, né? A gente tem uma contradição, porque a gente trabalha no espaço com a equivalência de estímulo, na escola ensina Babebe Bobu, né? E aquela... Mas a escola utiliza o fônico. As escolas daí têm utilizado o fônico. O fônico, Tá. Mas em alguns momentos, em algumas escolas, a sequência de grupo silábico, né? A sequência, ba, bebe, bobu, bi de bico, bo de bolo, né? E a gente explicando, né, essa questão, porque a criança, ela aprende de uma forma e às vezes aquela forma fica tão consolidada que ela não consegue fazer essa transposição de sílabas, né? Por exemplo, o bolo pode ser lobo, o bó pode trocar de lugar, ele pode ser a última sílaba. Então, a gente trabalha muito nessa linha, né? Da equivalência de estímulo, nos grupos de palavras que a gente trabalha, e dentro desse grupo de palavras a gente trabalha a sílaba, trabalha letras, trabalha a escrita, trabalha a construção de palavras, né? Então, a gente tem um resultado muito bom com nossas crianças, né? E aí a gente dá essa orientação para a escola também, né? Para que ela também consiga não engessar muito essas palavras, mas também dar possibilidades para a criança entender que a sílaba ela permeia na palavra, né? Ela é no meio, é no início, é no final. Sim.
Sim. Porque, Até porque para ela não ficar com essa visão rígida, né? sim, porque senão ela só entende que o Bó tá no início e quando ele troca, ela já não conhece mais. Já não consegue ler, identificar, né? Então a gente trabalha dessa Uhum. forma. Bacana. Não, acho que a gente, assim, conseguiu cobrir, assim, muitos tópicos, né, de Uhum, dúvidas e de como que essas coisas têm sido feitas, de como que a gente pode trabalhar, pode levar, né, a análise do comportamento para o ambiente escolar, para o processo, não só para o ambiente escolar, mas para a ideia de ensino de de aspectos educacionais, pedagógicos, utilizando desta ciência para o ensino de processos de questões que são pedagógicas. Então, a alfabetização, a aquisição de repertórios matemáticos, de repertórios de ciência, de estudos sociais, e aí o mesmo vale para todas as disciplinas, né? Como sim. que os procedimentos? Então, quando a gente fala, quando você falou, por exemplo, a gente pega os conteúdos e divide em pedaços menores. Qual que é a ideia de procedimento da análise de comportamento que está aí dentro? A task analysis, que é a análise de Sim, tarefas. isso. Então, quando a gente começa a embedar esses conceitos, esses procedimentos e esses princípios para dentro do ensino de repertório acadêmico, a gente começa a incorporar a aba dentro da escola e dentro do ensino dos conhecimentos aí pedagógicos. E uma coisa que eu acho que você vai gostar muito, assim, né? Que eu te dou a dica aí para você, de repente, se aprofundar mais, é sobre instrução direta, instrução Uhum, explícita, que eu acho que vai casar, né? Tem tudo a ver, assim, porque a gente pode ensinar repertórios acadêmicos via um programa de ensino que faz utilização de procedimento de ensino por tentativas discretas, DTT, sim, mas a gente também pode ensinar um conceito pedagógico, alguma matéria, através de uma lição de ensino baseada em instrução direta. é, Então, são todos aí procedimentos que nascem da análise do comportamento, mas que são metodologias de ensino e que cada uma casa melhor a depender da situação, a depender do conteúdo. Então, eu acho que é uma coisa que você vai gostar muito, assim, que tem tudo a ver é, com você, dentro do ambiente educacional aí que você está trabalhando. E eu fico é, super, super feliz também assim, de. Pode falar. eu sou de Teresina, né? E eu tenho um espaço aqui em Aham. Teresina, mas eu também tenho um espaço no Maranhão, em Presidente Dutra, Uhum. né, do Maranhão, Uhum. né? Eu desde o ano passado eu fui para lá. Então, assim, fazendo uma diferença, né, da nossa realidade e da realidade do Maranhão, quando eu fui com essa forma de serviço para lá, Michele, foi muito bom porque a gente conseguiu atingir um público positivamente bem grande, né? Onde as famílias elas Sim. não conheciam ABA, elas não conheciam a análise do comportamento, a forma que a gente trabalha, né? Elas não conheciam o protocolo do VibMap, né? Como que avalia, Uhum. né? Como que a gente Uhum. faz um relatório em cima desse protocolo? E nós temos resultados assim Abriu um novo belíssimos. mundo, né? Foi. Para essas Nós temos pessoas. resultados belíssimos. As escolas também foram bem receptivas, sabe? Não conheciam essa forma. Então, eu dei treinamento nas escolas, dei treinamento para professor, conversei com diretores, né? E assim, a gente nós temos crianças lá também que chegou para a gente sem saber letras, né?
e nesse processo de alfabetização, né? Então, assim, uma demanda muito grande. São crianças que hoje já leem, já constroem textos, já fazem uma leitura fluente, né? Porque a gente trabalha muito nessa linha também da leitura com fluência e compreensão, né? Sim. Que é muito Uhum. importante. Então, Sim. lá a gente tem uma clientela muito boa, né? E que nós levamos esse serviço e graças a Deus vem dando certo. Eu acho que aqui aí tem algumas mães, acho não, deve ter algumas mães de lá também, né? E que tem esse resultado dos filhos, as escolas também, né? Lá eu faço uma assessoria para uma escola de educação infantil. Então, eu viro e mexo, eu tô dentro da escola. Já prestou atenção? Eu não saio da Sim. Você escola roda, roda, roda e cai dentro da e volto escola. para a escola. Então, eu faço Da assessoria escola. para a educação infantil de uma escola lá, e que a gente está fazendo um trabalho muito bom, sabe, com as crianças, adaptando currículo, né? E material também adaptado. E eu estou gostando demais, é uma experiência muito boa, né, em outro estado. E fiquei feliz porque eu levei algo era desconhecido, né? Mas hoje lá todo mundo Sim. respira análise do comportamento, já sabe o que é análise do comportamento, né? Já sabe que o trabalho realmente Sim. faz acontecer. E aí eu fico muito feliz também, né? A gente poder ter levado a Com evidência certeza. para outro estado, né? Uhum. Que eu não Sim, e para pensava dentro do ambiente nisso, mas educacional. exatamente. E aí Sim. e lá a gente tem uma demanda bem grande, né? Eu acredito que é até maior do que aqui em Teresina, né? Mas a gente está conseguindo E com o poder atender. hoje, sim, e com o poder hoje da tecnologia, você consegue ter uma abrangência maior sem você estar no local propriamente Sim, dito. Então, com videoconferência, onde você pode ver ao vivo o local na hora que sim, está acontecendo. Não são coisas de difícil acesso, são coisas fáceis, super possíveis de serem feitas. Então, é possível exatamente. levar isso aí para o Brasil inteiro. É Não verdade. só Maranhão e Teresina, o estado que você mora, mas a cidade que você mora, mas não tem limite para onde você pode levar esse conhecimento, né? Não Ó, tem tem uma bem limite. aqui, ó. Tem uma mãe. Tem uma mãe dizendo Justamente, assim, eu tem vi. mãe de aluno do GI. Mas eu Exatamente. E fico, assim, é, mas eu fico assim feliz, Michele, porque assim, todo esse meu conhecimento que eu fui buscar, eu tô ajudando as pessoas, sabe? Eu tô sim, passando esse conhecimento que eu tenho para alguém que precisa, né? Que são as crianças, são as sim. famílias, as orientações, né? Geralmente, quase todas as vezes que a gente atende, a gente dá uma orientação parental, sempre precisa dessa orientação parental, né? Uhum, Principalmente nessa questão acadêmica, que eu acho que é a que pega mais, né? Porque a família, quando ela coloca o filho na escola, ela quer um resultado. E muitas vezes a mãe não sabe ensinar a tarefa, né? Ela não sabe a forma correta, sim. né? E aí a gente tá sempre, ó, você faz isso, grava, me manda. Aí eu vou dizendo, ó, você é chata, ó, tá errado isso, precisa consertar aquilo, né? Mas isso é muito bom porque elas vão tendo esse retorno, essa orientação, e elas vão aprendendo, né? Tem mãe que, se você duvidar, é professora, vira professora da criança, Sim. né? Do filho. Sim, você está dando um vídeo feed para um procedimento de vídeo feedback. Você assiste e dá o feedback com base no que você assiste. Isso Isso, é super importante. E tá na exatamente. hora da gente capacitar a educação, né? Uhum. Porque a educação, ela faz parte da maior carga horária quase que da criança. A criança fica no Exatamente. mínimo 4 horas. Você vai passar.
Travou Mas um pouco. tá na hora da gente. Você tá meio travada aqui pra mim também. Voltou? Voltou. Tá bom. Pronto. Mas está na hora da gente trazer os professores, trazer esse conhecimento de análise de comportamento para os professores e ver o quanto que a gente precisa de aba na escola, que é ter uma ciência na escola, né? Que é ter uma Sim. educação que pega elementos de uma ciência que tem resultados para o ambiente escolar. Então, a gente precisa trazer esses professores para a formação deles, porque isso vai ser útil com todos os alunos dele, não é só deles, não é só os que têm atrasos no desenvolvimento. Verdade. E a gente vem, Michele, de uma pedagogia meio arcaica, né? Que ainda hoje o Sim. cronograma não mudou, as disciplinas não mudaram, né? E assim, quando eu fiz pedagogia, eu nem sonhava de análise do comportamento. Né? Então, a gente trabalhava muito Sim. com o sintoma, com o que a criança apresentava a dificuldade. Mas a gente não ia atrás de compreender a causa. Será se ela tinha pré-requisito para essa aprendizagem? Será se ela tinha as habilidades consolidadas? Não, a gente trabalhava em cima do que ela sentia, né? Do que ela estava apresentando. E a análise do comportamento, ela vem dar para a gente, pedagoga, um outro olhar. Um olhar mais diferenciado, um olhar mais criterioso, né? Fazer análise daquele comportamento, né? E isso a pedagogia não ensina a gente, né? Exatamente. E essa questão muito também de que o construtivismo ficou tão forte, né? De ser centrado na criança, mas se a criança não tem as capacidades para desenvolver esse raciocínio, isso não vai ser adequado para ela. Então, algo centrado mais no professor é o que essa criança, algo mais diretivo, é o que essa criança com análise com atraso no desenvolvimento precisa. E mesmo não só as com atraso no desenvolvimento, eu vejo que as crianças que somente às vezes têm dificuldade de aprendizagem, ou às vezes elas desenvolvem uma dificuldade de aprendizagem fruto do ambiente acadêmico, pedagógico que elas estão vivendo, que não estão sendo um ambiente que está propiciando essa aprendizagem para ela. É verdade. A gente precisa traçar essas metas, saber quais são as metas que eu quero com essa criança, né? O que ela precisa, o que ela ainda não tem, porque eu preciso trabalhar o que ela ainda não tem, né? E esse ensino que a gente aprendeu na pedagogia, ele é muito mesmo do construtivismo. Então, se eu estou colocando a criança no construtivismo, em construir o que ela vai construir? Se ela não sabe construir... Ela não tem base, Não tem ela base. não tem pré-requisitos, não tem base. Exatamente. Então, ela vai ficar sem saber o que vai fazer, né? E aí precisa esse direcionamento mesmo. É ensinar, é dizer o que precisa fazer, né? Para que essa criança a gente precisa ser mais avance. explícito. Isso. Sim. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Mas é isso aí, Patrícia. Fico muito feliz. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de ter feito aí parte também da sua caminhada, de ter te ajudado nesse processo de ensino e aprendizagem. Feliz mesmo de ter feito parte da sua história aí de alguma forma e você da minha. E continua levando esse conhecimento aí para vários locais, que vai ser só sucesso, eu tenho certeza. E a gente ainda tem um novo... Assim como a gente foi ganhando força, eu acredito, como terapia, dos pais reconhecerem que a terapia ABA é a melhor e buscarem esse serviço, acho que agora a gente tem um outro papel, que é levar isso para a educação. E aí é levar isso para a educação até num sentido amplo, não só para as crianças com autismo, mas fazer uma educação mais analítico-comportamental aí, com mais princípios, com mais procedimentos da terapia ABA. Às vezes, Michele, quando eu entro na escola e eu vou começar a falar, né? Aí eu, meu Deus, eu tô parecendo uma doida falando e a pessoa fica só olhando sem saber.
né? Mas a necessidade, mas a necessidade da gente é tão grande, eu acho assim, a gente vibra, a gente levanta a bandeira, né, da análise do comportamento, Sim. porque a gente acredita mesmo porque dá certo. E a gente A quer gente que o vê os outro resultados. acredite. E a gente quer que o outro acredite também, né? E aí a A gente gente vê os vai com essa resultados. empolgação, né? E assim, eu fico também muito feliz de estar com você ao vivo, né? A gente conversando, embora seja numa tela, mas a gente, né, tá se conversando aqui. E dizer, assim, que aprendi muito com você, né? E sempre que eu preciso, eu volto nos escritos, nas apostilas, né? Aprendi muito. Você é uma referência como mãe, como profissional muito boa, né? Também dessa caminhada que você faz, que eu acompanho os vídeos, eu vejo o Dioguinho, eu vejo o seu outro filho, eu não lembro o nome dele, que é o que parece com o meu sobrinho. Mas eu vejo Benício. assim, Aham. eu vejo a evolução dele, né? Algumas vezes você grava vídeo dele na escola, né? Com a com a professora, dando aquele Sim. suporte, né? Isso é interessante para nós profissionais e para as mães também, né? Hoje as famílias elas precisam se unirem porque elas precisam entender o que realmente qual é a terapia correta, né? Qual é a terapia assertiva para o filho dela? Porque elas precisam entender, elas precisam estar envolvidas, né, nesse processo. Eu sempre digo que profissional, a escola, a família, né, a gente precisa estar todo mundo ligado, né? E eu fico muito feliz, né, de estar aqui com você conversando e colocando para todo mundo a minha experiência, né? O que eu sei, o que é que eu ainda busco ainda, né? Porque a gente sempre está buscando, né? E assim, aonde eu puder Sempre, não para, levar, não. É desse jeito. e aí onde eu puder levar o meu conhecimento, ensinar a criança e ajudar a família, eu estou disponível. E eu fico muito agradecida. Mas, imagina, eu que agradeço. E é isso aí. A gente continua, que a gente não pode parar. Temos ainda muito a aprender. Todo dia a gente está aprendendo. Hoje eu aprendi aqui com você. Todo dia a gente está aprendendo e é assim mesmo. E a gente vai disseminando aí e multiplicando esse conhecimento. Beijo, Patrícia. Para você Sucesso aí. Continua também. arrebentando, levando aí. Você não tá sozinha. Tamo junto aí. Tá E bom. aí continua nessa caminhada que está sendo de grande sucesso, que você está mudando a vida de outras pessoas, não só profissionais, como famílias e crianças, É. né? E continua assim. Um beijo grande para Um beijo você. para você Parabéns também. demais. Muita E obrigada, saúde, né? pessoal. Obrigada, Tchau, amém. A obrigada, gente pessoal. precisa.